Fala galera, hoje nós vamos comentar o edital da SPSEX, História Geral e História do Brasil. Primeiramente, nós vamos ver os conteúdos de História Geral. Quais são os principais conteúdos de História Geral, tá, que englobam o edital da SPSEX, tá, para que a gente possa dar uma avaliada, comentar os assuntos e com isso a gente conseguir resolver as questões da prova. Abaixo do vídeo vai estar disponível o link para você acessar o edital da SPSEX, tá bom? Lá você vai ver na página 21, tá? É um arquivo com 25 páginas, tá bom? Você vai ver na página 21, tá? Onde está lá o anexo C, tá? E que está dizendo relação de assuntos do concurso de admissão. Esse anexo lá no edital é um anexo onde mostra os conteúdos de cada matéria na qual vai cair na prova. E a letra correspondente para o conteúdo de história é a letra D. D, prova de história. E lá dentro desse parágrafo tem as matérias correspondentes à História Geral e História do Brasil. Primeiramente, nós vamos comentar os assuntos de História Geral. O primeiro assunto a ser discutido no edital e que cai geralmente nas provas da SPSEX em História Geral é a Europa feudal, ou seja, a sociedade feudal do século X, do século XI, até o final do século XIV e século XV. Ou seja, como que essa Europa ela se transforma ao decorrer do século, tá? Quais foram as principais transformações sociais, políticas, econômicas e também religiosas, tá? Nas quais lideraram o continente europeu e que deram novos rumos ao continente europeu. Tá? Como que essa sociedade se funcionava? Como essa sociedade se esquematizou? Tá? A gente vê toda a operacionalização da Europa feudal por meio das relações de trabalho. A gente vê também por meio dos senhores que tinham os feudos, nos quais haviam os trabalhadores que eram chamados vassalos. Eles prestavam a sua mão de obra, eles ofereciam a sua força de trabalho para esse senhor de terras. Tudo isso se cria uma relação de trabalho entre o senhor e o vassalo, ou seja, se cria essa relação de dependência. Além do mais, para essa questão trabalhista, também nós vamos ver para a questão social. Quais foram as principais transformações sociais nessa Europa feudal? É importante a gente destacar que, durante esse período da Europa feudal, a Igreja Católica, ela, de uma certa forma, teve uma grande influência dentro dessa sociedade. É uma sociedade teocrática, uma sociedade no qual é redigida segundo os principais dogmas religiosos da Igreja Católica. E com isso a gente vai entrar no conceito da educação, no conceito das artes, no conceito da cultura medieval. Se produz toda um acervo cultural, um acervo gótico, né, daquelas antigas igrejas e por aí vai. Daí a gente vai pegar um leque do período, tá? E aí a gente vai estudar sobre isso. Tá? É um dos principais assuntos para a História Geral dentro do edital. O segundo ponto que a gente vê aí já é o Renascimento, ou seja, já é o início da Idade Moderna, é a transição da Europa feudal para a Europa moderna. A gente vai começar a perceber aqui como que esse renascimento ele vai surgir e como ele vai ter uma certa influência e como ele vai conseguir essa influência dentro do continente europeu. Tanto na parte cultural, na parte social, na parte econômica, política e também religiosa. Ou seja, o Renascimento ele não vai ser apenas um acontecimento histórico que vai ficar limitado apenas a um determinado tipo de campo. Não. O Renascimento, a gente vai ver o Renascimento cultural por meio das inovações científicas, por meio de Galileu Galilei, por meio de vários outros cientistas da época que criaram vários conceitos. A gente vai ver também na questão religiosa com a Reforma Protestante.
a Contra-Reforma Católica, a disputa de poder das religiões protestantes em contrapartida com o catolicismo. Também a gente vai ver no campo das artes, nas obras de Michelangelo e por aí vai. Ou seja, Leonardo da Vinci, são vários outros artistas renascentistas da época que vão obter essa influência no campo cultural oriundos de uma cultura greco-romana. Ou seja, o Renascimento ele vai querer resgatar, o nome já diz tudo, Renascimento, renasce. Ou seja, é para resgatar uma herança cultural greco-romana para essa Europa moderna do século XV em diante. Esse é um dos outros principais assuntos dentro de História Geral. Próximo assunto que a gente vai ver é o absolutismo e o mercantilismo. Ora, o que foi o absolutismo? O absolutismo será um regime de poder no qual o rei, na Europa, eles terão um poder supremo sobre esse Estado. É o fortalecimento dos Estados absolutistas em torno da figura do rei supremo. Então aqui a gente vai ver que os principais países europeus da época, Itália, Inglaterra, Espanha e por aí vai, a gente vai começar a perceber o domínio do absolutismo e quais foram as principais formas disso acontecer. Quais foram os principais mecanismos dos reis para controlarem esses estados nacionais sobre a tutela do absolutismo. Também a gente vai ver, aliado ao absolutismo, o mercantilismo. O que será o mercantilismo? O mercantilismo será uma política econômica de valorização do capital financeiro. O que seria a valorização do capital financeiro? Seria mecanismos necessários para que se ajudasse a circular um capital maior sobre os países. E quais seriam esses mecanismos a ser utilizados? Dentre eles, o mais importante, emissão de moeda, criação de moedas, taxação de produtos, comercialização de maiores produtos com determinados países. O mercantilismo ele vai ajudar a criar essa chamada balança comercial. Então, o comércio ele vai se alinhar ao mercantilismo, no qual tinha, em sua maioria, apoio da burguesia. Da burguesia, que são esses comerciantes, advindos das rotas marítimas, que estão ganhando lucro, que estão ganhando vantagens financeiras com relação aos antigos nobres que haviam nos estados absolutistas. Então, é importante a gente destacar que o mercantilismo ele será fruto de uma ascensão de um novo grupo social, que será a burguesia. Esses comerciantes que estão advindo das rotas marítimas estão ganhando dinheiro, estão ganhando um capital financeiro, contudo, ainda não possuem um certo prestígio político com relação aos reis absolutistas. Aí a gente vai perceber o contraste entre nobreza e burguesia. Colonização europeia nas Américas. O que é importante a gente saber e a gente destacar a respeito? Quando a gente pega o conceito de colonização europeia nas Américas, a gente já pega países europeus, os principais países europeus do século XV, XVI e XVII, que vão, com isso, de uma certa forma, começar um processo de colonização nas Américas, visando determinados interesses de exploração dessas colônias. E aí a gente vai começar a perceber a dependência da colônia com relação à metrópole, essa relação de dependência. Então, a gente aborda os principais países europeus que fizeram esse processo colonizador, dentre eles Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, dentre outros, mas os principais foram esses. Então aqui, nesse tópico aqui, a gente vai abordar essa questão. Como foi esse processo de colonização e o porquê de ter acontecido? Quais foram os benefícios com que as metrópoles, esses países europeus, ganharam com relação à exploração dessas colônias, com relação à exploração da América como um todo? Próximo ponto que a gente vai ver, rodas nós já vimos, iluminismo.
O iluminismo, ele já é, a partir do século XVII, XVIII em diante, uma nova forma de se avaliar e de se interpretar vários assuntos no campo da política, no campo da economia, na área social. E dentre esses conceitos do iluminismo será a valorização da razão científica, tá? Ou seja, é o homem acima de todas as coisas. É aquele chamado antropocentrismo. Tá? Então, de uma certa forma, se desfoca, se deixa de lado essa ideia de que o homem ele é subordinado a uma certa autoridade divina, e com isso vai se começar a pensar de uma forma mais racional e científica com relação aos antigos pensamentos nos quais haviam, na época medieval ainda, com relação ao homem, aquele homem dependente à igreja e a outros segmentos religiosos. Então aqui a gente começa a avaliar o iluminismo como uma linha de raciocínio, tá? Como uma nova postura política, econômica, filosófica, né? Por que não? A partir do século XVII e XVIII em diante, que vai influenciar outros movimentos nos quais vão acontecer em decorrência do pensamento iluminista. Dentre eles, os principais foram a Revolução Inglesa, industrial. A Revolução Inglesa, ela será a revolução na qual, uma revolução voltada mais para o campo político dentro da Grã-Bretanha, no qual vai se criar o famoso parlamento inglês, no qual existe até os dias atuais. O rei vai começar a ser subordinado a este parlamento. Ou seja, não é que a coroa britânica vai deixar de perder o seu poder, ela vai começar a ser subordinada por esse parlamento. Então, a Revolução Inglesa, ela fica mais no campo político, mas ela vai ser muito importante para a gente compreender o porquê da Inglaterra ter sido a pioneira na Revolução Industrial. O porquê da Inglaterra ter conseguido um certo status com relação a investimentos em maquinários industriais, a uma nova forma de se fazer, a uma nova forma de relação de trabalho. Essa mão de obra de trabalho, ela vai começar a ser modificada com a Revolução Industrial. O capital que gira em torno disso, operacionalização de indústrias, operários, relação entre patrão e empregados e por aí vai. Então aqui a gente vê que esse tópico aqui, essas transformações, elas foram em decorrências do iluminismo em boa parte delas. Outro ponto importante que a gente vai ver é a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos, ela será um movimento no qual vai sofrer uma forte influência do iluminismo. As 13 colônias inglesas, elas vão criar um movimento de emancipação com relação à Inglaterra, e com isso vai se formar os Estados Unidos da América, que são as antigas 13 colônias que vão se juntar e com isso formar um único país, uma única nação, chamada Estados Unidos da América, lá em 1776. Com isso, a gente vai começar a perceber que esse novo país denominado Estados Unidos da América, ele vai começar a criar novos mecanismos políticos e novos mecanismos econômicos baseados na doutrina iluminista. Será um movimento em que a gente vai perceber que esse pensamento iluminista vai influenciar e muito. Assim como a Revolução Francesa. A Revolução Francesa será o principal acontecimento de ruptura entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, ou seja, a história moderna com a história contemporânea. A gente conhece a história contemporânea, a história dos dias atuais, a partir da Revolução Francesa. A gente começa a perceber a Revolução Francesa como um movimento de ruptura com relação a esse segmento da história. E com relação ao acontecimento em si da Revolução Francesa, será um acontecimento no qual vai se ter uma ruptura do absolutismo por meio do rei Luís XVI, e que, com isso, a gente vai começar a conhecer novas posturas políticas nas quais conhecemos hoje. Girondinos, jacobinos, pensamentos mais radicais voltados para uma ala mais de esquerda, para uma ala mais de direita.
assim como depois da Revolução Francesa, a gente vai começar a perceber a era napoleônica, a influência de Napoleão Bonaparte e o que ele extraiu da Revolução Francesa para construir o seu Império Napoleônico nessa Europa já do século XIX. Então, aqui, uma coisa relaciona com a outra. É importante você saber, é importante a gente saber, para quando for estudar para a prova da SpaceX, não se enrolar com relação a essa parte aqui. É importante a gente saber que uma coisa concilia a outra. Revolução Francesa, ela faz um anexo, ela faz uma ligação com relação à era napoleônica nesse período aqui de século XIX. A gente já entrando no século XIX, já começamos a perceber transformações sociais nas quais acontecerão ao longo do século. Dentre essas doutrinas sociais do século XIX, nós veremos o anarquismo, o socialismo, o nacionalismo, dentre outras ideologias políticas que irão surgir nesta Europa do século XIX, que será uma Europa conturbada politicamente. Ela será uma Europa na qual vai apresentar várias linhas de raciocínio político, nas quais essas linhas de raciocínio político, elas vão ter uma influência maior, não necessariamente no século XIX, mas a partir do século XX. A partir do início do século XX em diante, nós vamos começar a perceber essa mudança brusca com relação a essas ideologias políticas, as consequências dessas ideologias políticas, tá? De uma forma mais ampla e global. Aqui a gente começa a perceber também a ascensão do imperialismo na África e na Ásia. O que seria o imperialismo? Será uma forma na qual os países europeus vão explorar o continente africano, irão explorar o continente asiático, como uma forma de conseguir recursos minerais, conseguir mão de obra barata, conseguir mercado consumidor para seus produtos. Ou seja, aqui no imperialismo a gente começa a perceber um certo crescimento desses países europeus em torno dessa exploração e também por meio da construção das grandes empresas, tá? Por meio das grandes multinacionais. Aí a gente vai começar a perceber os monopólios, a formação de monopólios e cartéis dentro da economia mundial. O que seria a formação de monopólios? Seria a formação de grandes empresas que vão dominar os mercados e que vão explorar os principais produtos, tá? Determinados produtos específicos. O imperialismo a gente vai englobar dessa forma como um acontecimento no qual a Europa Ocidental vai sair fortalecida, os europeus vão ganhar um prestígio maior com relação a essa exploração. E, além do mais, o sistema colonizador ele vai ganhar um novo aspecto com relação ao que havia no século XVI e no século XVII. Tá? Não é que o sistema de colonização deixou de existir, não. A partir do século XIX ele vai ganhar uma nova linha, ele vai ganhar uma nova roupagem. Tá? Esse sistema colonizador europeu ele vai focalizar nesses três principais pontos, que é a mão de obra barata, que é o mercado consumidor e também com relação aos recursos minerais. Tá? Como que esses países europeus vão operacionalizar tudo isso e como será essa exploração com relação aos povos africanos e os povos asiáticos? Pulando para o próximo ponto, a gente vai começar a perceber a Primeira Guerra Mundial. Quais foram os principais acontecimentos para que a Primeira Guerra Mundial possa ter eclodido no início do século XX? Dentre eles, a própria questão do imperialismo, porque o imperialismo em si vai começar a criar concorrência entre os países europeus. E os países europeus, eles vão, na medida que eles estão crescendo, eles vão querer conquistar mais territórios. Então, haverá uma disputa interna entre os países europeus com relação ao imperialismo, com relação à ascensão do nacionalismo, uma doutrina política mais aguda, uma doutrina política mais... não que seja violenta, mas uma política mais, como é que eu posso dizer, uma política, de uma certa forma, mais embasada dentro de radicalismos em certos tópicos com relação à questão de nação, com relação à questão de soberania nacional, defesa de fronteiras e por aí vai. Além de outro ponto também importante na Primeira Guerra Mundial, a gente vai começar a analisar
dentro da Primeira Guerra Mundial, que será, a princípio, um conflito global envolvendo um continente de outros países, mas só que no final da Primeira Guerra Mundial a gente vai ver a atuação dos Estados Unidos como sendo de vital importância para que os países aliados ganhassem a Alemanha e os seus demais países aliados. Ou seja, a gente vai começar a perceber que os Estados Unidos da América, no final da Primeira Guerra Mundial, vai começar a ganhar um prestígio e, de uma certa forma, os Estados Unidos vai conseguir, derrotando os alemães, se tornar, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a próxima potência mundial, substituindo a Inglaterra. Com a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver a crise de 29. O porquê de ter acontecido a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Wall Street, por que a Bolsa de Valores quebrou? Dentre os principais fatores, a superprodução de mercadorias, as ações nas quais estavam sendo desvalorizadas dentro do mercado de valores, da Bolsa de Valores. Próximo ponto, fascismo e nazismo. Que será esse nacionalismo uma ala muito mais radical? O que será o fascismo? É o fascismo na Itália por meio de Mussolini. Como que o fascismo chegou ao poder? Assim como o nazismo por meio de Hitler na Alemanha. Como que o nazismo chegou ao poder na Alemanha por meio de Hitler? Então aí a gente vai estudar o porquê de esses sistemas totalitários terem conseguido, de certa forma, ascendendo ao poder e com isso criar essa ideologia política mais radical nessa Europa da década de 30. Fascismo e nazismo, que será um movimento que vai influenciar com que aconteça a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, esse radicalismo do fascismo e do nazismo será um de vários outros fatores nos quais vão influenciar na Segunda Guerra Mundial, que será uma guerra mais ampla, que será uma guerra com dimensões globais maiores, que terá uma participação maior, um engajamento maior de outros países com relação à guerra, não ficará limitada apenas à Europa e aos Estados Unidos. Aqui que a gente vai começar a perceber na Segunda Guerra Mundial a ascensão da União Soviética, como que a União Soviética vai conseguir derrotar a Alemanha, como que os alemães vão conseguir perder, como que o nazismo vai acabar e com isso os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra vão sair vitoriosos dessa guerra. As consequências da Segunda Guerra Mundial será a Guerra Fria. A Guerra Fria será a bipolarização. Ou seja, a gente vai começar a olhar a partir de então um mundo rachado, de um lado capitalista, de outro socialista ou comunista, se preferir, pela União Soviética. Será um mundo totalmente bipolarizado em todas as relações, seja nas relações sociais, seja nas relações econômicas, seja nas relações culturais, também não, seja em vários tipos de relações. A gente vai começar a analisar a partir de então este mundo no qual será influenciado diretamente por meio desta guerra, denominada Guerra Fria, porque não houve um conflito direto e armado entre Estados Unidos e União Soviética. Não houve. Será um conflito no qual vai se haver uma guerra de disputas diplomáticas, de disputas para saber quem tem o melhor arsenal, quem tem a melhor tecnologia, quem tem a melhor mão de obra, quem tem a melhor economia, ou seja, disputas desse modo que vão fazer com que a Guerra Fria se estenda até quase o final do século XX. Com isso, a gente vai ver, já na década de 90, o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, se termina a Guerra Fria e, com isso, os Estados Unidos vai ganhar a sua hegemonia. Os Estados Unidos vai conquistar a sua hegemonia política e social, econômica e por aí vai. Ou seja, a gente vai começar a analisar a partir de então, com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética e os países socialistas do leste europeu, que os Estados Unidos vão se fortalecer como sendo a única potência econômica global. E aqui a gente vai começar a perceber os assuntos atuais nos quais conhecemos hoje. A ascensão do neoliberalismo, década de 90, guerra da Iugoslávia, guerra do Iraque, a gente vai ver também a guerra do Golfo, esses principais conflitos que
Desde a Guerra Fria aconteceram a Guerra do Afeganistão, a Guerra do Vietnã, até o fim da Guerra Fria, com a queda da União Soviética em 90, esses conflitos locais irão continuar acontecendo, porque são conjunturas micros, são pequenas conjunturas no quais acontecem em determinadas localidades que vão gerar esses conflitos. Então a gente vai começar a perceber que, a partir da década de 90, esses conflitos nos quais irão acontecer não serão conflitos de dimensões globais, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra. Não, serão conflitos nos quais se determinará um certo interesse específico de determinados lugares de nossos países, para disputas de territórios, disputas de mercado consumidor e por aí vai. A gente já entra nos anos 2000, no qual o principal acontecimento que transformou a história atual, a história contemporânea atual, que será a queda das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Né? Será um acontecimento ali no qual este mundo atual ele vai começar a ser influenciado pela questão da política de terrorismo, como que esses países desenvolvidos, ricos, Estados Unidos e Europa, vão lidar com relação ao Oriente Médio, qual será a sua relação de poder, qual será a sua relação de interesse com relação aos países do Oriente Médio, Israel, Palestina, Afeganistão, Iraque, Irã. Esse conflito atual no qual nós estamos vendo das questões das fronteiras, como que a Europa e os Estados Unidos vão lidar com isto, ou seja, é um assunto bem atual, bem contemporâneo, no qual a gente vai começar a estudar e analisar no último tópico do edital da SpaceX para a História Geral. Agora, História do Brasil. Nós vamos pegar os principais tópicos, os principais assuntos em História do Brasil, que cairão na prova da SpaceX, lembrando que é importante a gente saber que nós temos que alinhar os conteúdos de História Geral com História do Brasil, ou seja, o conteúdo de História Geral, de uma certa forma, ele vai se relacionar com o conteúdo de História do Brasil e vice-versa. O primeiro assunto que nós vamos ver em História do Brasil é justamente o início do Brasil Colônia, ou seja, é a chegada dos portugueses no Brasil, no litoral brasileiro, e a partir de então, o começo do processo de colonização do Brasil. Lembrando que o período do Brasil Colônia ele é um período extenso, ele é um período longo, é um período que vai nos demandar uma atenção maior para estudarmos para a prova. Então, a gente pega o Brasil Colônia a partir de 1500, a partir de 1530, que é o início do processo do Brasil Colônia, e como Portugal vai fazer para dominar o território brasileiro, transformar o Brasil em sua colônia. Quais serão os principais mecanismos de Portugal para que isso aconteça? Dentre eles, quais serão os principais? Na área da economia, uma cultura monocultora, ou seja, uma economia baseada no regime de apenas um produto a ser vendido, uma economia necessariamente independente da metrópole, uma economia na qual ela vai ser vinculada ao chamado Pacto Colonial, no qual esta colônia brasileira só poderá fazer comércio apenas, única e exclusivamente com a sua metrópole, ou seja, com Portugal. A partir de então, a gente vai começar a analisar pelo lado econômico as transformações ocorridas por meio do Brasil Colônia. Na questão da política, na questão territorial, como será feito dessa forma? Será o domínio por meio das capitanias hereditárias, entregas a donatários, a administradores, para ajudar a expandir a dominação portuguesa para além do território, além do litoral brasileiro. A partir de então também nós vamos começar a perceber a questão do pau-brasil, o açúcar em si, as invasões estrangeiras sobre o nosso litoral brasileiro, o despertar, o interesse dos franceses, dos holandeses, dentre outros fatores nos quais veremos do que essa colônia, a colônia brasileira, até então colônia de Portugal, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, vai se tornar a principal colônia de Portugal.
porque será essa a principal colônia lucrativa para Portugal. A partir de então, nós vamos começar a perceber a questão do açúcar no Nordeste. Depois do açúcar, nós vamos começar a analisar o ouro, o apogeu do ouro em Minas Gerais, na região das Minas Gerais. Então, nós vamos começar a analisar, a partir de então, o fim do Brasil Colônia, o começo do fim do Brasil Colônia, com as revoltas emancipacionistas. Dentre elas, as duas principais, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, e Inconfidência Mineira liderada por Tiradentes, a Conjuração Baiana, um movimento mais popular, liderado por Cipriano Barata, na Bahia. Então, é importante a gente saber o início do Brasil Colônia, tá? Quais foram os mecanismos utilizados por Portugal para conseguir construir esse processo de dominação, por parte do nosso território, ao longo do tempo, como que essa expansão que nós conhecemos hoje, como que o nosso país ganhou essa expansão territorial e quais foram os principais motivos, causas e consequências. Além do mais, é importante a gente frisar também o começo do fim do sistema colonial, a crise do sistema colonial como um todo, não só o português, mas dos países europeus, já no final do século XVIII, o antigo sistema colonial, além de Portugal, havia a Espanha, a Inglaterra, mas aqui em História do Brasil, nós focaremos apenas o sistema de colônia dos portugueses, o sistema colonial português, Então, necessariamente o Brasil, que era, até então, a principal colônia e a colônia mais lucrativa para os portugueses. No próximo tópico, nós vamos ver a chegada da família real no Brasil. Qual foi a importância da chegada da família real no Brasil e o porquê disso ter acontecido? Por que Dom João VI com sua família veio para o Brasil? Lembrando que a família real ela vai vir para o Brasil em consequência da fuga de Napoleão, pois Napoleão estava perseguindo seus inimigos políticos. Nós vamos perceber também que as transformações na Europa, além do Império Napoleônico, também vão decretar outras formas com que os seus inimigos fujam, O bloqueio continental, no qual Napoleão vai impor. Tudo isso vai influenciar com que a família real que saia de Portugal, de Lisboa, e venha para o Rio de Janeiro, que era a capital até então da colônia. E a gente vai começar a perceber que a colônia até então, o Brasil colônia até então, vai ganhar um status diferente com relação à vida da família real. A simples vida da família real vai trazer grandes benesses para o nosso país. Benesses com relação à política, com relação ao sistema econômico, com relação à infraestrutura como um todo. E a partir de então, o Brasil, até então colônia, vai começar a construir as suas bases políticas, principais bases políticas, para que aconteça um processo de independência com relação à sua metrópole, ou seja, um processo de independência com relação a Portugal. Esse processo não será um processo construído a curto prazo, será um processo construído a médio e longo prazo, culminando lá em 1822, com o período da independência, com a proclamação da independência por meio de Dom Pedro I. A partir de então, nós vamos começar a conhecer um outro aspecto com relação ao Brasil. O Brasil até então, até a partir desse ponto, será um Brasil independente. Ou seja, será um Brasil já com uma certa autonomia política, pois ganhou a sua independência e vai começar a construir o seu processo político, as suas bases políticas. Dentre elas, a principal e a primeira será o Brasil Império, ou seja, o período no qual o Brasil vai de 1822 até 1889 manter esse sistema político, o sistema da monarquia. E o primeiro reinado será justamente o reinado de Dom Pedro I. Dom Pedro I vai fazer o primeiro reinado de 1822 até 1831, no qual ele irá abdicá-lo. Ao que ele vai abdicá-lo, nós conheceremos o período regencial. O que será o período regencial? Será um período no qual o Brasil será liderado por civis, por políticos civis do Congresso, mas políticos fiéis ao Império.
império. Ou seja, o Brasil império não vai deixar de existir, a monarquia não irá deixar de existir. Mas por que houve o período regencial? Dentre os principais motivos era justamente a questão da maioridade do sucessor do trono, que era o futuro Dom Pedro II, no qual, com a abdicação de seu pai, ele tinha apenas 5 anos de idade, ou seja, era uma criança que não tinha condições para liderar o país, para assumir o trono brasileiro, do Império Brasileiro. Então, o período regencial será justamente este período para que o futuro Dom Pedro II ganhe uma certa maioridade e uma certa maturidade política para que o mesmo possa conseguir suceder o pai e, com isso, assumir o trono do Brasil. Com o fim do período regencial lá em 1840, nós vamos perceber que, já com o segundo reinado, né, com Dom Pedro II, que será um período no qual politicamente será mais estável, mais tranquilo. Logo após Jango, nós vamos analisar o governo de João Goulart. Com a saída de Jânio Quadros, melhor dizendo, João Goulart, como sendo seu vice, assumirá o poder e com isso implementará um governo baseado em reformas de base. As reformas ditas por João Goulart necessárias para o Brasil durante o período, dentre elas, reforma agrária, reforma da Previdência, reforma tributária, mas só que eram medidas políticas consideradas pela grande mídia da época, pelos setores mais conservadores, das grandes elites, como sendo uma política dita comunista. Então, visando, além disso também, havia também um movimento mais conservador, que havia crescendo no Brasil ao longo dos anos, que com isso culminou com que os militares fizessem uma intervenção na política brasileira, com isso os militares aplicassem o golpe militar sobre João Goulart, com o apoio decisivo dos Estados Unidos, da grande mídia, das elites até então, para que os militares assumissem o poder, afastassem João Goulart e com isso começasse um período da ditadura militar. Lembrando que o primeiro governo da ditadura militar será o general Castelo Branco, que é dos militares ligados à linha da Soborne, que são aqueles militares considerados mais democráticos, ou seja, são militares nos quais consideravam que aquele sistema da ditadura militar seria um sistema no qual levaria a uma democracia. Então, Castelo Branco, a princípio, seguia essa linha da Soborne. Depois de Castelo Branco, nós vamos ver Costa e Silva, que será o presidente na qual seguirá ao outro lado, ao lado da linha dura, ou seja, o lado no qual se combinava que a ditadura militar deveria permanecer e que deveria ser mais rígida com seus opositores. Logo após Costa e Silva, nós vamos analisar o governo de Médici, que será o auge da ditadura militar, será o auge da repressão da ditadura, será chamado os anos de chumbo, o crescimento econômico do Brasil chamado milagre econômico, e dentre outros fatores. Além depois do governo do Médici, nós vamos ver o governo de Geisel, que Geisel também da linha da Soborne, que é uma linha mais democrática. Geisel, contudo, lembrando que Geisel manterá os aparatos de repressão do governo do Médici, contanto Geisel assumirá uma postura na qual o mesmo afirmou na sua época, em que o Brasil haverá um processo lento, gradual e seguro, ou seja, a partir de Geisel nós vamos analisar o início da transição do fim do período da ditadura militar. Logo após Geisel, nós vamos ver o governo de Figueiredo, que será o quinto e último governo durante o período da ditadura militar, com a lei da anistia, com vários outros movimentos nos quais vão culminar com o fim da ditadura militar em 85, dentre eles o mais importante, o movimento das diretas já, no qual Tancredo Neves em 85 assumirá a presidência do Brasil, sendo eleito pelo colégio eleitoral, uma votação interna. Contudo, Tancredo Neves terá um infarto, Tancredo Neves não conseguirá assumir este governo, com isso quem irá assumir será Sarney. Então nós vamos analisar o primeiro governo democrático após o período da ditadura militar, o governo Sarney, um governo no qual o Brasil, economicamente,
economicamente falando, se manteve, não conseguiu ter uma evolução econômica, a sua dívida externa aumentou, a inflação aumentou, o chamado plano cruzado não deu certo, deu água. Na parte da política, com a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, a reedição dessa Constituição, mas só que esse período do Sarney, do governo Sarney, será um período no qual o Brasil, economicamente falando, estará em ruínas. E em 89, com o fim do governo do Sarney, virá as primeiras eleições diretas logo após o fim da ditadura militar, entre Collor e Lula, sendo Collor o vencedor daquelas eleições de 1989. Fernando Collor assumindo em 1990, durante seu governo. Será um governo curto, será um governo também que na parte econômica não dará muito certo, assim como o Sarney. O plano Collor também não dará muito certo. Com a questão do confisco das cadernetas de poupança, na qual era um programa econômico do governo da época que não deu certo, além dos escândalos de corrupção, os escândalos envolvendo o PC Farias, envolvendo Rosane Collor, a esposa de Collor, todos esses movimentos de escândalos de corrupção dentro do governo fizeram com que o Congresso liderasse um movimento de impeachment contra o Collor. Sendo assim, Collor sofreu impeachment em 92. Dando lugar a seu vice, Itamar Franco, que será basicamente um governo de transição, de 92 até 94. Será um governo que não comprometerá muito, mas será um governo que vai criar, dentre as suas principais realizações, a URV, que é a Unidade Real de Valor, que será responsável pela criação da nossa moeda dos dias atuais, o real. E em 94, Fernando Henrique Cardoso ganhar as eleições de Lula, novamente, sendo Fernando Henrique se abraçando no projeto do real, pois era o ministro da Fazenda da época do Itamar Franco. Fernando Henrique ganhando as eleições de 94, assumirá o mandato em 95, começará a construir o seu governo baseado em uma linha mais neoliberal, uma linha na qual se começará as privatizações das principais estatais brasileiras, Telebrás, Vale do Rio Doce, dentre outras. Em 98, Fernando Henrique se reelege para o segundo mandato, fato inédito na história da democracia brasileira. O Fernando Henrique vai continuar isso em 98, indo até 2002, no qual ele terminará o seu mandato, e em 2002 nós veremos que Lula, enfim, ganhará as eleições de 2002 e assumindo seu mandato em 2003. Tá? Então aqui, para o edital da SpaceX, a matéria de História do Brasil, é cobrado apenas até o final do governo do Fernando Henrique, meados de 2002. Tá? O governo Lula em diante ainda não é cobrado nas provas da SpaceX e em outras provas militares como um todo. Então aqui a gente vai ver apenas até o finalzinho do governo do Fernando Henrique, que é o que o edital pede pra gente. Então aqui a gente encerra por hoje o nosso resumão do edital da SpaceX para você fazer uma boa prova, para você ter sucesso nas questões, para você conseguir resolver com calma, tranquilidade e serenidade todas as questões, seja de história do Brasil como de história geral. Tá bom? Grande abraço a todos.